O evangelho deste domingo está em Mateus, capítulo 14, versículo 22 ao 33. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus ordenou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para rezar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos caminhando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e gritaram: "É um fantasma!" Gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e oriente a nossa vida. Amém. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Queridos irmãos e irmãs, aqui no nosso santuário, você que nos acompanha, nós temos a alegria de recebermos este presente esta manhã. Porque toda manhã é presente de Deus para aquele que olha para a vida com fé. E de maneira especial, este texto maravilhoso, que se encaixa como luvas na realidade de cada um de nós, o nosso pedido de socorro a Jesus. Um pedido de socorro que é consequência a uma prova de fé. Eu poderia passar com vocês, e passaria com muita alegria, a manhã inteira refletindo sobre este evangelho, que esconde tantas lições, tantos ensinamentos, que nos fazem várias provocações. Mas pelo tempo que temos, faremos algumas pontuações importantes para o nosso crescimento espiritual. Meus irmãos, há certas coisas que Deus nos pede, há certas coisas que Deus nos manda. Escute o que eu estou falando para você, para ajudar a sua caminhada. Não desobedeça a Deus, porque no final não vai dar certo. Você pode ser você pode ser feliz momentaneamente. Você pode ter uma vitória agora. Você pode estar bem aqui. Mas uma desobediência a Deus a longo prazo, ela só atrai desgraça para a vida.
E por que eu estou falando sobre obedecer a Deus? Sobre a ordem que Deus nos dá. Porque no Evangelho de Mateus todo, só existe uma expressão onde Jesus ordena, onde Jesus manda. Uma expressão apenas. E ela está no texto de hoje. Você não encontra no Evangelho outra expressão como no versículo 22 do capítulo 14 de Mateus. Jesus mandou, Jesus ordenou. Na tradução grega, Jesus forçou. Claro que não foi isso, mas é como se Jesus empurrasse os seus para a barca. Não é uma questão de querer ou não querer. Vocês vão por bem ou vão na marra. Então aqui Jesus tem uma ordem aos discípulos. Ele mandou, ele ordenou, ele impeliu que os seus discípulos entrassem na barca. Para quê? Para dormir? Para descansar? Para sair da multidão? Não, para atravessar o mar. Toda ordem de Deus tem um porquê. E todos nós precisamos esta manhã tomar esta consciência. Eu não conheço a sua vida lá na sua casa, os seus sonhos, seus projetos, você que está conosco, mas eu quero dizer a eles, a mim e a você, é necessário passar para outra margem. Deus pede na sua vida mudança esta manhã. É uma boca que fala, mas cada um escuta através da sua vida. E você sabe o que eu estou dizendo. Você sabe qual é a proposta de Deus, a ordem de Deus, a convocação de Deus esta manhã. Qual é a outra margem que você tem que ir? O que você tem que deixar para que na sua vida aconteça algo maior e melhor? Então eles passaram para outra margem. Primeiro, obrigou os discípulos a entrar na barca. Segundo, a atravessar o mar para chegar na outra margem. Gente, guarda uma coisa. Isso é bíblico. Entre uma margem e a outra, há sempre um mar no meio. Deus não lida com facilidades. Deus não sabe lidar com pessoa preguiçosa, com pessoa que é vítima da situação. Ele ordena: entra na barca e vá para outra margem. Só que entre as margens existe um mar. Na sua vida, que mar é esse? O que está entre você e o seu sonho? O que está entre você e sua realização? O que está entre você e o seu objetivo? Isso é o mar. E se você tiver medo de atravessar o mar, você ficará na mesma margem a vida inteira. E ficar na mesma margem é abrir mão de tanta coisa boa. É abrir mão de ser alguém muito melhor a cada dia. Aos seus olhos, aos olhos dos outros e principalmente aos olhos de Deus. E falando para passar para outra margem, lembrei de uma história que numa das minhas pregações, alguém me disse assim: padre, não ensinamos o senhor a pregar não? Mas o meu filho está vindo aí. E ele não é de igreja. Não é de igreja. Ele não gosta de padre, não gosta de ouvir padre. Mas ele gosta de assistir seus vídeos. Então o senhor podia, na hora da homilia, pega pesado na conversão. Fala na mudança de vida. Fala para a pessoa voltar para Deus. Falei: olha, pregação está toda preparada. Até eu preparei 2 folhas. Mas tenha certeza, Deus falará através desta pregação. E quando eu comecei a explanação, as pessoas sentadas, aí o padre vai pregando e vai olhando assim para ver quem está na igreja, né? Aí quando eu tenho uma bisoiada lá atrás, bisoiada é uma olhadinha assim, o rapaz estava lá. Mais marombadinho, tatuado, mas com uma cara que não estava gostando do que estava ouvindo não, estava meio assim, ó. Eu falei: então é hora de pescar o cara. Aí contração, difícil de Deus tocar, porque tudo que eu podia eu falei. Terminou a missa, estou lá na sacristia tirando os paramentos. Quem que chega? O cara.
com a lagriminha aqui. Padre, minha mãe falou, é verdade. Aqui é diferente. Eu fui tocado. Falei, opa! Aí sim, papai. E o padre, curioso, falei, meu filho, fala pro padre. Estou feliz, você está aqui, vou te abençoar. Mas me diga, o que te tocou na pregação que te mudou totalmente daquele que estava indiferente, cara fechada, e agora aqui chorando, disponível, alegre, querendo voltar? Eu acho que foi alguma história. Foi alguma história que eu contei, que você se viu na história? Não. Foi uma frase bíblica, um versículo, uma citação, uma explicação? Não. Foi um pensamento de um santo que te chamou à conversão? Não. Foi, meu filho, o que tocou seu coração para você tentar agora mudar de vida? Vim aqui, tá com o olho lacrimejando. Padre, o senhor é esperto. Essa igreja lotada, levou uma hora que o senhor olhou só para mim. Só estava eu e o senhor ali, só nós dois. O senhor olhou no fundo dos meus olhos. Eu nem sabia disso. E o senhor olhou para mim e falou comigo assim: preciso virar a página. Nossa senhora, isso aí foi demais. Foi a única coisa que não estava na pregação. Eu estava virando a página da pregação, entendeu? Gente, você está entendendo? Que não depende de mim, mas depende só de você ouvir o que Deus te fala de variadas maneiras. Jesus está falando hoje em virar a página. E quando eu falo em virar a página, o rapaz entendeu que a maioria não entendeu. Todos entenderam que eu estava virando a página do livro. Ele entendeu a página da vida. É exatamente o que Jesus está pedindo para os seus. Entre na barca e vá para outra margem. Não é só a margem do lago, é mudar a margem da vida. E é interessante que aqui vai dizer que Jesus sobe ao monte para orar a sós. Isso aqui era de tardinha, não estava de noite ainda. O sol ainda estava assim, quando estava aquele, começando a esconder. 5 e pouco. Então era de dia ainda, não era noite. E Jesus, depois que despede a multidão, ele sobe ao monte para orar. Só que ele sobe ao monte para orar, e ele vai além de orar. Vamos imaginar isso. Talvez alguém já tenha ido ou ouviu. Eu tive a graça de atravessar de barco o mar de Genezaré. E li esse evangelho no meio do mar, olhando aonde Jesus estava. É um monte. E do alto do monte se vê o lago todo. Porque o lago é muito grande e tem muitas tempestades. Então se fala lago de Genezaré ou mar da Galileia. É a mesma coisa, não é? Este mar da Galileia é o lago de Genezaré. E lá do alto do monte a gente consegue ver o lago todo. Então enquanto Jesus orava, ele estava de butuque em quem? Nos seus. E o que estava acontecendo com os seus? Uma tempestade. A hora que eles estavam no meio do mar, veio uma tempestade que jogava o barquinho para um lado, um barquinho para o outro. E a Bíblia diz que o vento era contrário. Quer dizer, eu estou remando contra o vento. Quem sabe que a tempestade que está hoje na sua vida é porque você está remando contra o sonho de Deus para você. Quem sabe que Deus quer para você uma coisa e você está insistindo em fazer outra coisa. Deus está mandando você fazer uma coisa, você está insistindo. Aí o vento é contrário. Qual é o vento? O ruá. É o Espírito de Deus. Nós temos que ir de acordo com as moções do Espírito e não contra os dons do Espírito, senão a vida fica mais difícil. Eu não sei se você entende o que significa remar contra as ondas. É ficar no mesmo lugar, que a onda está para cá, você está remando para lá, cada remada que você dá, a onda te manda para trás, você vai para frente. Se é um para trás e um para frente, começa a andar assim um dia. Dá um passo para frente e um passo para trás. Fica assim o dia todo. E me diga no final do dia, onde que você estará? Está entendendo agora por que na sua vida certas coisas não fluem?
aquilo que você quer não acontece, você esforça, o barquinho está afundando, o vento não pode ser contrário. Mas o bonito na história é que Jesus nos vê. A luta de cada um aqui, as minhas lutas, Jesus está no alto do monte. Ele nos vê. E no momento certo, Ele agirá. Enquanto os discípulos tinham força para remar, Ele olhava e esperou a hora certa. Penso que nós rezamos pouco e que precisamos rezar mais. Jesus, que é Jesus, Filho de Deus, nosso Salvador, nosso Senhor, repleto do Espírito, Ele passava a noite toda em oração. Olha aqui no versículo 23, Jesus subiu ao monte para orar. A noite chegou, Jesus estava orando. Lá pelas 3 horas da manhã, Jesus foi até os discípulos. Vamos supor que ele começou a rezar 6 horas da tarde. Vamos supor que ele chegou lá, estava de dia ainda, ele descansou um pouquinho, ele começou a rezar. Vamos juntar isso para 6 horas da tarde. 6 é meia-noite, 6. Meia-noite a 3, mais 3. 6, 3, 9. Jesus estava 9 horas em oração. E tem gente que participa de missa de 40 minutos, acho que está ótimo. A missa passa de 1 hora, está demorando. Jesus rezou 9 horas com o Pai. E por que ele vai até a barca às 3 horas da manhã? Porque é quando começa a última vigília. O judeu não marca o tempo como nós. Nós marcamos o tempo a partir de meia-noite é meio-dia. Por que a gente fala meio-dia? Porque se passaram 6 horas de sol e nós temos mais 6. Depois dessas 6 vem a noite. Por que nós falamos meia-noite? Porque o sol vai se pôr 6 até 6 da noite, deu meia, porque mais 6 amanhece. Meio-dia, meia-noite. Mas como que o judeu conta o tempo? Aí não é assim. Para você entender o texto, você tem que entender o contexto judaico. O dia para nós começa à meia-noite. O dia para o judeu começa às 18 horas, que é a primeira hora. Então, 6 horas da tarde já é amanhã. Porque o judeu lida assim. Se o sol foi embora, acabou o dia. Literalmente. O sol foi embora, acabou o dia. Então começou outra coisa. E eles não falam, 9 horas da noite, meia-noite, 2 horas da manhã. Não são vigílias. Cada vigília são 3 horas. A primeira vigília vai até 9, a segunda vigília até meia-noite, a terceira vigília até 3 da manhã, a quarta vigília até 6. Aí eles começam a contar hora prima, hora segunda. Jesus morreu na hora nona. Por que a Bíblia diz hora nona? Porque o tempo do judeu não é contado como o nosso. Para nós é 15 horas da tarde. Para o judeu, hora nona. E a Bíblia está assim: na hora nona, Jesus expirou. Isso é importante você entender, porque Jesus não vai até os discípulos na primeira vigília. Não, ele não vai. Jesus não vai até os discípulos na segunda vigília. Ele também não vai. Jesus não vai até os discípulos na terceira vigília. Ele também não vai. Ele vai na última vigília. E por que ele vai na última vigília? Entre 3 e 6 da manhã. Porque é a hora que o sol começa a querer nascer. Não sei se você já passou a noite acordado para ver o sol nascer. Bem antes do sol nascer, já amanhece, gente. Você já começa a ver as coisas. Tudo está mais clarinho, mas o sol ainda não apontou. Depois ele vai. Esta hora que Jesus começa a ir até os discípulos. E por que ele vai na quarta vigília? Porque o mar para o judeu é o lugar da morte. É o lugar da morte. E Jesus é a vida. E quando Jesus anda sobre o mar, não é apenas um homem caminhando sobre a água. É muito mais do que isso. Claro que é isso. Mas é muito mais do que isso. Jesus, quando caminha no mar, ele está mostrando para mim e para você que ele tem poder sobre a morte. Que ele não se afunda na morte. Que a morte não tem poder sobre ele. E ele quer dar esse poder a nós. Você consegue entender isso?
Porque os discípulos acham que é um fantasma. Imagina um empurra no barco, hein? Você num barco, de madrugada ainda, vem uma pessoa de branco andando sobre a água. Aí Pedro empurra Tiago, Tiago empurra João, João empurra Mateus, vai que é tu, meu filho, vai que é tu. Ninguém queria ficar na frente. Pedro, sempre Pedro, aí ele ouve: coragem, não tenha medo, sou eu. Olha o que Jesus diz para você. Olha para a sua vida hoje. Olha o que você está passando hoje. Olha os seus medos hoje. O que Jesus fala para você? Coragem, não temas, estou contigo. Eu caminho até você porque eu vi que o que você fez, mas não resolveu sozinho. Eu vou ter que entrar na história. Você está remando, o barquinho não sai do lugar. Então eu vou até você. Coragem, não temas, sou eu. Pedro, como sempre, surpreendente. Senhor, Pedro é uma piada, né, gente? Gosto de Pedro é demais. Preste atenção nisso aqui. Coragem, sou eu, não tenhais medo. Na Bíblia, qual é o contrário de medo? Quem sabe? Na Bíblia, não é coragem. Na Bíblia, o contrário de medo é amor. 1 João vai dizer que quem ama não teme, quem teme não ama. Por isso que Jesus diz: não tenhais medo, amem. Quem ama não tem que ter medo, porque Deus é amor, você permanece em Deus, Deus permanece em você. E se você quiser, caminhará sobre o mar. Caminharás sobre o mar. Aí Pedro: Senhor, se és tu, Pedro, vamos me dar uma dessa, Pedro? É Pedro mesmo, gente. Você entende o versículo ou não? Se Pedro não soubesse quem era, ele tinha dito assim: se és tu, manda-me ir ao teu encontro. Mas antes da dúvida, vem a fé. Pedro diz assim, entenda o versículo: Senhor. Ele já matou a charada. Pedro já sabe quem é, porque se ele não tinha chamado um fantasma de Senhor. Senhor, se és tu, manda-me ir. A dúvida de Pedro é uma prova de fé. Eu não sei se você entende que a frase de Pedro coloca Jesus à prova. Se és tu, eu caminharei. Porque sabia que era ele, porque ele já caminhava. E Jesus apenas diz uma palavra: vem. E Pedro foi. Gente, e por que aqui é importante reconhecer quem é Pedro? Ah, padre, quem é Pedro? Pedro é um apóstolo de nosso Senhor. Pedro é um discípulo de Jesus. Pedro, antes de ser do alto, ele é de baixo. Claro, Pedro estava no outro nível, né? Pedro estava sendo preparado para edificar a igreja. Então Pedro era discípulo, já no apostolado. Mas quem era o Pedroga da praia? Quem era o Simão da rede? Um pescador. E pescador, melhor do que nós, sabe muito bem que não se anda sobre a água. Talvez você que leia livro, vê muito filme, se acredite nisso. Pedro sabia, não tem como o ser humano andar sobre a água. Eu sou pescador, eu sei. Quando Pedro diz que ele pode ir até o Senhor sobre a água, Pedro está numa dimensão sobrenatural, a dimensão da fé. E quer saber uma boa notícia? Então escute a boa notícia. Mesmo a pessoa que tem mais fé, chegará um momento em que ela irá vacilar, em que ela irá duvidar. Ai, padre, mas duvidar não é pecado, não? Vacilar não é pecado, não? Que isso, meu filho?
A dúvida usada a seu favor é uma graça, porque eu tenho certeza no que eu vou dizer para você. O Pedro que afundava não foi mais o Pedro que voltou para o mar. Uma experiência dessa transformou a vida deste homem para sempre. E por isso que ele estava com o Senhor, e falava com o Senhor, e caminhava com o Senhor. Porque olha o texto. Vem. E Pedro desceu e começou a andar sobre as águas. Claro que não disse isso, mas deve ter pensado: nossa, legal. E a Bíblia diz: Pedro desceu da barca e começou a andar sobre as águas em direção de Jesus. Pedro olhando para Jesus, Jesus olhando para Pedro e Pedro caminhando. Tudo resolvido. Olhos fixos no Senhor. Mas o que acontece no meio do caminho? Atenção nisso. O que acontece no meio do caminho? O que acontece com a gente, né? É aí que a gente começa a afundar. Pedro tira os olhos de Cristo e ele começa a olhar o problema. Eu não sei se Pedro pensou isso, mas deve ter pensado. A hora que ele estava andando no mar, que ele viu o barquinho longe, as ondas revoltas, o que Pedro deve ter pensado? O que eu fui fazer? Olha onde que eu tô. E a Bíblia diz que Pedro começou a sentir o vento e ele ficou com medo. Minha avó falava comigo assim: Christian, o que vai, vovó? Ou você chupa cana ou você assovia, meu filho. Tem como você fazer as duas coisas, não. Não tem um ditado assim? Ou você assovia, ou chupa cana. Ou você olha para Cristo e caminha, ou você tem medo e afunda. Não tem como você olhar para Cristo e ter medo ao mesmo tempo. Então, quando Pedro tem medo do vento, ele tira os olhos de Cristo. E o que acontece? Ele começa a afundar. Isso acontece na minha vida e na sua vida. Por mais difícil que esteja a sua situação, por mais que o mar esteja revolto à sua volta, mantenha os olhos fixos em Jesus. Não desvie o seu olhar nem para a direita e nem para a esquerda. Olhe para Jesus e caminhe em direção a Ele. Porque quando você tirar os olhos dele, aí você começa a ver dívida, aí você começa a ver corona, aí você começa a ver desemprego, você começa a ver, aí você tem medo, e o medo nos faz afundar. E talvez você já esteja afundando. Padre, meu casamento está afundando. Talvez você já afundou. Padre, eu já me afundei. Eu sou um alcoólatra. Eu sou um viciado em entorpecentes. Eu me prostituo. Eu fico na internet de madrugada só na promiscuidade. Padre, eu estou afundando na lama. Então faça como Pedro. Grita, meu filho. Grita. Senhor, salva-me. Você entende isso? Vamos voltar um pouquinho. Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro. Senhor, salva-me. É o mesmo Senhor. O Senhor que diz para você, vem, é o Senhor que está com você para logo estender a mão. O Evangelho diz, Jesus logo estendeu a mão. Ainda bem que Jesus não age como um de nós, né? Jesus fala para Pedro: Ei, Pedro, tá afundando, hein, né? Nada, meu filho, nada. Você não tem fé? Não. Bastou Pedro dizer, Senhor, salva-me. E Jesus logo pegou Pedro. Jesus não espera para te salvar. Jesus não espera para te ajudar. Mas você precisa reconhecer, eu preciso dele. Não preciso não. Eu sei nadar. Tem muita gente que faz isso. Aí, já na reta final, eu lembrei de outra historinha. Vou ter que contar. Tinha uma tartaruga, cágado, né? Uma tartaruga grande. Ela estava num brejo,
E ela sempre olhava para o alto. Ela não gostava do brejo, não. Brejo, barro, planta. Ela gostava do alto. Ela gostava do azul. A cor preferida era o azul. Então ela ficava olhando para o céu. Então ela só ficava assim. Pescocinho para fora da casinha, né? Aí um dia ela disse assim: eu quero voar. Tudo que eu quero eu consigo. Eu vou aprender a voar. Aí ela começou a pôr o casco dela numa pedrinha. Ela punha as perninhas para fora, a cabecinha, e ficava assim, ó, equilibrando em cima da pedra. Aí os animais falavam: oh, que bicho bobo, o que você está fazendo aí? Estou pegando equilíbrio, que eu vou aprender a voar. E todos riam dela. Só que na cabecinha daquela tartaruga, ela poderia aprender a voar. Ela ficou olhando só naquela. Um dia, uma grande águia que ficava voando naquela região pousou ali perto. E ela escutou a tartaruga falando: eu quero aprender a voar. E o coração da águia se encheu de compaixão, porque a águia sabia: essa tartaruga vai voar que dia? Ela nunca vai voar. Então eu serei as suas asas. Então a águia chega perto da tartaruga e diz para ela assim: olha, você não quer ficar mais aqui. Eu posso tirar você daqui. Eu posso salvar você. Olha, eu aprendo muitas coisas. Se você tiver paciência, eu aprendo a voar também. A águia: tá bom. Só que a águia só falou. A águia sabia que ela não queria aprender a voar. Aí a águia, com aquelas garras fortes dela, segurou o casco da tartaruga e levantou o voo. Meu filho, foi o dia mais feliz da tartaruguinha. Ela espichou as patinhas, colocou a cabecinha para fora, cabelinho voando ao vento, e ela viu aquele lago tão pequenininho que ela viveu a vida toda, e viu o tamanho do mundo. Ela ficou feliz. Aí a águia ia para um lado, ela sorria, a águia ia para o outro. Depois que ela voou bastante, a tartaruga falou com ela assim: tá bom, pode soltar que daqui para frente é o plano. A águia: o que é? Pode soltar que eu já aprendi. Eu já aprendi como que faz o negócio. A águia, aí que a águia segurou mais. Você tá louca? Aí a águia foi e segurou. Mas a tartaruga não era fácil. Ela começou a tirar a pata e começou a mexer. E a águia para. A tartaruga conseguiu soltar das garras da águia numa altura. E o final da história você conhece, né? Foi mais ou menos assim. O melhor da história é o... Você entendeu a história? O padre vai ter que desenhar. Nós somos a tartaruga. A águia é Cristo. Com Ele, meu filho, voaremos às alturas. Com Ele veremos coisas que a maioria das pessoas jamais sonharam em ver. Mas cuidado e coitado da pessoa que chega numa hora na vida e que diz: agora pode me deixar, agora é do meu jeito. Agora eu vou sozinho. Agora eu sei voar. Pedro é o contrário. Pedro não quer ir sozinho. Pedro quer ser dependente daquele que pode salvá-lo. Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? E este mesmo Pedro hoje, fraco na fé, porque distraído, será aquele Pedro lá da frente, onde que Jesus vai dizer assim: edifica a minha igreja, e uma vez confirmada a tua fé, confirma os teus irmãos. Como que a pessoa muda, como que a pessoa cresce, como que nós nos vemos hoje e Deus nos vê lá na frente, bem melhores do que hoje, bem mais vitoriosos do que hoje. E quando Jesus sobe no barco, o vento se acalma. Quem sabe, gente, que a sua família não está enfrentando tempestade, seu casamento não está enfrentando tempestade, você não esteja enfrentando tempestade, porque Jesus ainda não está no seu barco. Você diz, mas ainda não houve a experiência da presença real.
E os discípulos se prostram e adoram o Senhor. Precisamos ter essa atitude na nossa vida, meus caros. Se prostrar na presença do Senhor. Adorar o Senhor. Reconhecê-lo como Senhor. O Senhor que caminha sobre o mar. O Senhor que me diz, vem. E o Senhor que quando eu preciso eu digo, Senhor, salva-me. É sempre Senhor. É o Senhor quem chama, é o Senhor quem envia, é o Senhor que faz caminhar, é o Senhor que segura. Importante é que Jesus não seja só Jesus, mas seja nosso Senhor. Eu quero finalizar esse nosso momento de partilha com uma oração. Que eu tenho certeza que cada um de nós, não há tempo para isso. Mas se eu liberasse o microfone, quem quer falar para mim uma situação na sua vida que você está afundando? Todos nós temos. Eu tenho os meus lamaçais interiores, você, os seus, e às vezes parece um mar revolto e você não sabe o que faz. Senhor, salva-me. Só está faltando o pedido. Jesus já está com a mão erguida, olhando para você. É só você pedir que logo Ele estende a mão. Então peça, segure nas mãos do Senhor e Ele fará maravilhas na tua vida. Vamos fechar os nossos olhos um instante e vamos tomar posse do Evangelho de hoje para a vida de cada um de nós. Senhor Jesus, ajuda-me a ter clareza qual é a outra margem que eu devo passar. Ajuda-me, Senhor, nesta manhã a virar a página da minha vida e começar a escrever algo novo na minha história. Dai-me, Senhor, o dom da oração, o gosto pela oração. Assim como tu passaste a noite inteira em oração, eu preciso rezar mais. Porque o barco da minha vida tem sido agitado pelas ondas. As ondas que são as tribulações, os problemas, as provações. E algo eu não quero na minha vida, Senhor, que o vento seja contrário. Eu não quero lutar contra o Espírito Santo. Eu não quero ir contra o Espírito Santo. Eu não quero remar contra o teu sonho para a minha vida. E assim como os discípulos precisavam da tua presença, eu também preciso, Senhor. O Senhor conhece a vida de cada um de nós. Como há pessoas agora necessitadas desta ajuda, Senhor, porque o nosso barco está quase afundando. Nós estamos cansados, porque nós remamos a noite inteira. Já é quase de manhã e ainda não chegamos a outra margem. Parece que nós não saímos do lugar. Mas o Senhor grita ao meu coração: coragem, sou eu, não tenhais medo. Tira, Senhor, do coração de cada um de nós todo medo. Medo de dar errado na vida, medo de doença, medo de não conseguir ser o pai, a mãe, o filho que desejamos, medo do futuro, medo da morte. Qual é o seu medo? Olhando para a sua vida, para as pessoas que fazem parte da sua vida, qual é o seu medo? E Jesus continua dizendo para você: coragem, sou eu, não tenhais medo. Acredite,
você pode andar sobre as águas. Acredite nesta palavra, o milagre pode acontecer também na tua vida. Jesus está dizendo para nós: vem! Pela fé andaremos sobre as águas. Venceremos os nossos problemas. Caminharemos em cima do caos. E se porventura, durante a caminhada, o medo visitar o nosso coração, a insegurança instabilizar a nossa alma, e se notarmos que estamos afundando, o Senhor está ao nosso lado, com a mão estendida para levantar a cada um de nós. Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. Senhor, salva o meu casamento. Senhor, salva a minha saúde. Senhor, salva os meus filhos. Senhor, salva a minha família. O que você quer pedir para Jesus salvar? Qual é a situação na tua vida que está afundando? Qual é a pessoa que está afundando? Jesus quer acalmar o mar. Jesus quer segurar você. Jesus quer subir no barquinho da tua vida. Mas nós precisamos nos prostrar na presença dele, adorá-lo diariamente, adorar o Senhor diariamente, e não procurar a Jesus apenas quando estamos afundando, mas orar diariamente, ler a palavra de Deus todo dia, não levantar da cama e não dormir sem oração. Jesus passou a noite inteira em oração, e nós precisamos ter momentos de oração. Nós nos prostramos na tua presença nesta manhã, Senhor. Nós te exaltamos, glorificamos o teu santo nome, porque nós sentimos que do nosso ombro sai um peso. Esta palavra nos alivia, nos dá confiança, paz. Nós estamos mais leves, Senhor. Nós estamos mais tranquilos, porque a tua palavra me diz que eu não vou afundar. A tua palavra me diz que eu o tenho ao meu lado e que eu preciso ter mais fé. Eu posso caminhar sobre as águas. Eu não posso ter medo de deixar o barco. E às vezes na vida, para crescer, é preciso deixar. Para crescer, é preciso deixar. Os discípulos deixaram uma margem para chegar na outra. Jesus deixou a multidão ir. Pedro deixou o barco e caminhou até Jesus. O que nós precisamos deixar ir para que sejamos melhores? O que a palavra de Deus me pede para sair, mudar, inovar, caminhar? Que o Senhor nos abençoe. O Senhor que nos chamou, e o Senhor que nos obriga a passar para o outro lado, que Ele nos sustente, que Ele nos fortaleça, e que Ele esteja sempre conosco. Porque tantas e tantas vezes nós nos afundamos nos problemas da vida. Nós precisamos fé para enxergar a mão de Jesus estendida
para segurar a todos que nele confiam. Nós confiamos em Ti, Senhor. Nós confiamos em Ti. Ao Senhor Jesus, toda honra, toda glória e todo louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.